Oi, turminha! Vamos aqui para mais uma aulinha, né? A gente está no tema de falar sobre o espaço agrário brasileiro. Na aula passada a gente falou muito sobre como funcionava na distribuição de alimentos e a produção deles se dá através da agropecuária, né? É bom que nós analisemos a estrutura atual de como os alimentos são produzidos no Brasil e de como essa estrutura agropecuária se desenvolveu ao longo da história, né? Porque isso que vai moldar as relações que a gente tem com o espaço rural brasileiro até hoje. Então, lá no capítulo 15, que vai falar sobre a agropecuária no Brasil, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O que é o espaço agrário e o ambiente rural brasileiro, né? A gente sabe que o Brasil tem uma extensão territorial imensa, então a gente tem uma disponibilidade de recursos hídricos também bem razoável. É claro que com as diferenças, né, de região para região aí, algumas vão ser mais adequadas em seu regime de chuvas para o plantio, em seu clima também. Então a gente vai saber que o Brasil também se localiza em sua maior parte na região tropical. Então, com os atributos, os recursos tecnológicos, a gente vai ver aqui o Brasil despontando como um dos maiores produtores e exportadores de produtos agrícolas no mundo. Então, o IBGE falou aqui, lá em 2009, que a atividade agropecuária foi responsável por 42,5% do total de exportações brasileiras. Ou seja, quase metade do que a gente exporta não é produto acabado, né? Aí o grão é matéria-prima que foi cultivado nos campos e levado para ser processado em indústrias em outros lugares ou até mesmo para ir direto para o supermercado de outros países. Então, a gente vai ver na história do Brasil, fatores que influenciaram a constituição atual dessa estrutura, né? E por que a agropecuária tem uma influência tão grande na nossa economia. Então, a gente vê aqui, lá pelos portugueses, a primeira atividade exercida aqui no Brasil foi a extração de pau-brasil, né? Aqui nessa figura aqui, a gente vai ter o nome de Giovanni Batista Ramuso, então vai estar aqui a exploração dos povos originários, né? Para a extração de pau-brasil, para ser levado para a metrópole. A gente sabe que essa árvore está praticamente extinta no nosso país, que dá nome à nossa nação, né, por causa dela. Então, a gente vê também a grande exploração da nossa Mata Atlântica, tanto porque foi o primeiro lugar, né, fica ali no litoral, foi um dos primeiros lugares colonizados, o primeiro local atingido diretamente pela colonização e pelos plantios de cana principalmente, né, aqui no Nordeste, falando do Nordeste, mas isso a gente vai ver por etapas ao longo da aula, certo? Então, a gente vê aqui que a partir de 1530, a gente vai ter a introdução da cana-de-açúcar que eu estava falando para vocês, iniciando o processo de consolidação da presença colonial de Portugal no Brasil. A gente vai ver aqui nas Seis Marias, vocês lembram que são aquelas terras que eram concedidas pela coroa portuguesa para pessoa, de acordo com a hierarquia das pessoas que vinham para cá, né, fazer essa colonização no território brasileiro. Então, nessas Seis Marias, que eram de domínio de um estrangeiro, que veio aqui para explorar nossas terras, a gente vai ver muitos canaviais e engenhos de açúcar, né, para ser produzido a partir da cana que estava sendo plantada ali. Então, aqui no Nordeste, a gente tem essa herança muito forte. Inclusive, minha família tinha engenhos, e até recentemente, assim, minha mãe ainda pegou essa época. Então, é uma coisa muito recente ainda, né? Mesmo aí, a gente vê do século XVI até hoje, resquícios disso. A gente vê também engenhos até hoje funcionando, quando a gente sai um pouco da cidade, vai para essa parte aqui litorânea principalmente. E, de acordo com esse economista aqui, que é o Celso Furtado, ele fala que a cana era processada nos engenhos, a forma que a cana era processada nos engenhos causava uma perda de produção de cerca de 40%. Então, você tinha que plantar muito mais para extrair somente 60% do potencial daquela cana-de-açúcar, né? O que causava uma devastação muito maior. E era um produto para exportação. Então, tinha essa necessidade de expandir em grandes áreas próximas do litoral
para compensar essas perdas, ampliar os sistemas de transporte também, minimizar os custos com transporte, porque se vai ser plantado no litoral, já está pertinho para ser exportado, né? Porque o principal meio de transporte eram os navios. E aí, nos séculos iniciais, a gente vai ter, junto aí com esse ciclo canavieiro, que é nessa borda litorânea atlântica, ou seja, justamente aqui onde a gente mora, né? Principalmente no Nordeste, a gente vai ter esse benefício, esse tipo de plantio beneficiado pelo solo de massapé e a intensa utilização de mão de obra escrava, tanto de origem de países da África, né, de pessoas escravizadas que vieram aí de países do continente africano, quanto dos povos originários, os povos indígenas, como nós costumamos chamar. Então, e isso vai influenciar também o início da atividade pecuária, o início do desenvolvimento desse tipo de atividade, porque vai precisar de alimento para esse povo todo, né? Então vai ser necessário, com a pecuária, abastecer de alimentos e transporte de pessoas que estavam trabalhando ali nos engenhos e das grandes propriedades rurais de pequeno porte, vão se estender aí pelas barrancas do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que a gente sabe, né, conhece muito bem, tá com essa obra de transposição aí para ser inaugurada, a gente vê na nossa mídia, principalmente, porque boa parte do abastecimento aqui dessa região vem do Rio São Francisco e tem essa grande obra que não terminou nunca, né, que é a de transposição. Então, lá de Pernambuco à Bahia, a gente vai ter voltando para o assunto, né, a gente vai ter atividade pecuária se empurrando para o interior, para seguir o eixo do Rio São Francisco, e não mais aqui no litoral. Os vaqueiros vão ocupar aquelas margens, os afluentes, os riachos. Então vai se começar aí, com os vaqueiros, a chamada civilização do couro, que vai se estender pelo Nordeste seco, como está chamando, né? Tudo era feito de couro, a gente tem muito aí forte nessa parte, a imagem dos cangaceiros, né? A imagem de Lampião está muito forte na nossa memória aqui. Então, a gente vai ter o Rio São Francisco ganhando o apelido de Rio dos Currais nessa época, justamente por causa desse transporte, desse empurramento da atividade pecuária para o interior. Então, a gente vai ter aqui depois a atividade mineradora, né? Que a gente vai transportar aí deslocamento de atividades econômicas também para Minas Gerais ali no século XVIII. Então, a gente vai aumentar a produção, né, pecuária, a gente vai também aumentar o plantio de culturas de subsistência que não vão servir somente para exportação, porque as pessoas que trabalham plantando e produzindo que vai ser exportado também precisam de alimento. Então vai ter esse aumento aqui do plantio de culturas de subsistência. E nesse mesmo século, a gente vai ter aí o início da cultura do algodão. Então vocês veem que boa parte da economia originária aqui do nosso país foi pautada na produção pecuária, na produção agropecuária, né? E isso é uma característica que permanece muito forte até hoje. A gente vê aí os grandíssimos índices de desmatamento no nosso país, em decorrência dessas atividades, né? A Amazônia está sendo devastada a níveis cada vez maiores todos os dias devido ao afrouxamento de leis ambientais para a atividade agropecuária. A gente viu aqui na história o início da devastação da Mata Atlântica, né, que está quase completamente perdida. A gente tem menos de 20% da Mata Atlântica, que era a mata originária do pau-brasil, que dá nome ao nosso país, né? Então, é uma constante história de exploração de recursos para exportação também. E, atualmente, também para a subsistência, tá bom? E antes também. Então, essas duas coisas se juntam e devido ao grande potencial natural do Brasil para esse desenvolvimento desse tipo de atividade e também por questões de concentração de terra na mão de poucos, né? Que vem aí de acordo com coisas que a gente vai ver um pouco mais pra frente e que vocês também já devem ter ouvido falar nas aulas de história sobre como funciona a política de posse de terras aqui no Brasil, né? Quais são as raízes dessa política de posse de terras? A gente vê aí a figura das Sesmarias, né? Essas Sesmarias, gente, foram sendo passadas de geração em geração de pessoas que são originárias aí
da colonização portuguesa, né? Ou seja, esse braço ainda forte a gente vê na nossa população e também as consequências sociais desse tipo de estrutura social da época, né? A gente vê movimentos como coisas como o movimento sem terra, que está cada dia mais presente nas lutas, decorrente desse processo de concentração de terras nas mãos de poucos, onde o trabalhador rural não vai ter ali as terras para subsistência ou para até mesmo para produção excedente, para venda de mercados locais, uma produção mais natural, sem agrotóxicos, mais balanceada, e o direito à terra, que é direito de todo mundo. Mas, voltando aqui, a gente vai falar um pouquinho da cultura do café, que era o chamado ouro verde, né? Então, lá no início do século XIX, o café começou a ser plantado aí nas terras do Rio de Janeiro. Então, depois ele vai alcançando São Paulo. Aqui nessa figura, a gente tem a marcha do café, né? A gente vê aqui claramente as zonas de expansão do plantio de café, que começou aqui no Rio de Janeiro, foi indo aí para os estados vizinhos. E a política cafeeira, né? O plantio de café, desse chamado ouro verde aqui no Brasil, ele causou profundas alterações, né, sociais, políticas, econômicas, territoriais no nosso país, que perduram até hoje também. Então, deixa eu passar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a marcha do café. Ela se desenvolveu em dois períodos distintos, que esse primeiro foi ali entre 1790 a 1850, e o principal núcleo foi o Vale do Paraíba Fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro, né, e do Paulista. Então, esse segundo período durou mais ou menos de 6 anos seguintes a esse período aí, né, de 1850. Então, até 1950, mais ou menos, a gente vai ter como pauta econômica principal amplas áreas do Centro-Oeste e do Estado de São Paulo, que não difere muito dos dias de hoje, né? Só que não é mais com café, capital financeiro, cultural, então, que vai fazer essa influência, mas que foi pautada aí pelo desenvolvimento desse tipo de estrutura, né, fundiária. No Vale do Paraíba, essa expansão vai ocorrer nas áreas tropicais ocidentais e recobertas pela Mata Atlântica, né? A gente estava falando da Mata Atlântica um pouquinho, e ela especialmente devastada também por causa do avanço aí do café. Então, nos métodos de cultivo não vai ter a preocupação com a conservação dos solos, então eles vão perdendo a sua fertilidade natural e havia necessidade de transferir esses cafezais para outros lugares, novas áreas, e as fazendas antigas eram abandonadas. Então, a riqueza desses bairros de café também era constituída de escravos, que as pessoas eram consideradas propriedade, né? Gente, isso é muito recente, pouquíssimo tempo atrás. Então, a gente vê também que as terras só vão ser consideradas mercadorias, ou seja, pessoas eram mercadorias, mas a terra só vai ser considerada mercadoria depois de 1850. Então, a passagem por essa região inicial de plantio do café foi bem rápida. E em poucas décadas aí vai trazer uma riqueza seguida pela estagnação e o abandono, né? Aqui nessa figura aqui, a gente tem quase as vésperas da abolição, os escravos, que foi em 1888, os escravos, as pessoas escravizadas, né, intensamente utilizadas nos trabalhos ligados à área de expansão da cafeicultura. Na foto, são pessoas aí trabalhando em regime de escravidão em uma fazenda de café no Vale do Paraíba, lá em São Paulo. Então, a gente vê aqui o abandono seguinte dessas terras, né, que só foram consideradas mercadorias após 1850. Isso é bem importante de lembrar, porque o uso da terra, a consideração da terra como mercadoria, ou seja, como uma coisa que é bem cara de ser comprada, nós sabemos, só vai a partir desse período. E ela vai traçar até hoje terra é mercadoria, né? E as desigualdades no ambiente rural vem muito disso, porque somente quem tem acesso a terras e a terras férteis de qualidade para plantio, que muitas vezes ficam lá só para ter mesmo, sem utilização nenhuma, são pessoas ricas. E a gente sabe que devido a essa história, né, a esse histórico colonial, que nós temos até muito recentemente, você vê que a
a abolição da escravidão aconteceu em 1888. Então, essas pessoas que viviam nesse regime de trabalho escravo, elas foram simplesmente abandonadas. E sem dinheiro, sem acesso à educação, sendo carregando um histórico de muito preconceito, né? Em razão da cor da pele, em razão de até 1888, ou seja, gente, a gente pensa que é muito tempo. Mas não é não. Não é pouco tempo não. A gente está chegando aí na década no século de 1900, né? Cento e poucos anos aí, nem 500 anos se passaram desde o fim desde o fim da escravidão no Brasil. E assim, são gerações que elas estão fincadas num constante abandono social, sem acesso a coisas básicas como saúde, educação, alimentação básica, enquanto as pessoas que estão no poder atualmente no país, no poder econômico, político, enfim, elas estão acumulando riquezas aí ao longo de séculos. Desde 1530, a gente vê essas pessoas acumulando riquezas, né? Desde 1500, através da exploração de outros indivíduos. Então, a gente constitui isso na leitura assim, crítica desses fatos históricos, uma imensa dívida histórica, né? A gente vê que essa dívida histórica ela está explodindo no mundo inteiro atualmente. E, enfim, voltando aqui, né? Para o tema do café, desse ouro verde, lá em 1850, o café já havia penetrado nesse planalto ocidental paulista. Essa área depois vai se tornar a principal produtora de café do país. Então, a expansão dessas plantações, por meio da derrubada das matas, né, a Mata Atlântica, que eu estava conversando com vocês, vai se beneficiar dessas condições muito favoráveis que a Mata Atlântica possuía para o plantio. Então, a terra roxa, que era esse solo extremamente fértil para o plantio de café, vai ser muito explorado para o acúmulo de riquezas, né? Então, esses novos cafezais que vão ali ficar mais distantes do litoral, que antes eram ali no Vale do Paraíba, né? Eles vão ser acompanhados pela construção de ferrovias. Vocês lembram que eu falei que tanto os canaviais quanto os cafezais, tudo ali começou no litoral, a ocupação territorial começou no litoral pela facilidade de transporte, né? Pela proximidade com o mar, onde o transporte principal eram os navios. Então, a gente, com a interiorização dessa produção, a gente vai ter um desenvolvimento maior das ferrovias, da expansão. Então, essa estrada de ferro era só uma, e ela ia descer a Serra do Mar, essa primeira, né, ali naquela região, transportando café para o porto, que era o mais importante do país na época, né, para o escoamento dessa produção. Então, no Oeste Paulista, a economia vai se organizar de maneira diferente lá do que era no Vale do Paraíba, né? No lugar de pessoas escravizadas, as fazendas vão utilizar o trabalho dos imigrantes, principalmente italianos e espanhóis, que também chegaram aí para compor a nossa população nessa época, né? Para trabalhar nos cafezais, substituindo o trabalho escravo. Então, a gente vê aí no Oeste Paulista o crescimento econômico dessa região, né, que é a mais próspera, financeiramente falando, do país, até hoje. Por isso que é importante, né, gente, estudar a história do nosso país para analisar as estruturas atuais. Vocês veem aí que uma coisa que vem pautada, vem pautada no regime de trabalho escravo, na exploração, que era o crescimento da região de São Paulo, que até hoje é o principal centro financeiro do país, né? E você não quer falar que existe uma dívida histórica com as pessoas que ajudaram a construir esse grande centro financeiro aí que recebe aí a maior parte dos investimentos do país, né? Em questão de basicamente de quase tudo, o que não quer dizer que também não haja pobreza lá, né? Mas ele sabe que a concentração de terras, de renda, ela é uma realidade que ela nos afeta todos os dias. Então, a cidade de São Paulo, ela não vai beneficiar, não vai crescer, vai crescer com base aí na economia cafeira, mas não é só os fazendeiros que vão lucrar. Os comerciantes, os exportadores, porque é uma pessoa que planta, é uma pessoa que vende, é uma pessoa que vai ser responsável pelo transporte dessa mercadoria. Então, aí, e são pessoas que já tinham, né,
um capital investido, já tinha o dinheiro aí para investir nesses negócios, né, de exportação, de transporte. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Se você não tem dinheiro, né, você continua na pobreza, dependendo de vender sua força de trabalho, né? Que muitas vezes não é nem aceita porque você não teve acesso à educação. Ou seja, você não é uma força de trabalho qualificada. Então, você fica sempre ali às margens da sociedade. As margens do acesso a essa infraestrutura, né, que é necessária para a vida, essa infraestrutura de grandes cidades, ou então o pagamento para que você viva no campo, mas como se você não tem acesso a terras? Então fica uma coisa no beco sem saída, né? Então a gente vai ver esse crescimento aí da cidade de São Paulo e as crises de superprodução. O que é isso, gente? O que foram essas crises de superprodução? No final do século XIX, a gente vai enfrentar essas crises periódicas de superprodução do café, porque o pessoal pensa que essa menina está dando dinheiro, isso aqui faz uma bomba de café para vender. Mas existe uma coisa do capitalismo chamada a lei da oferta e da demanda. Se tem muito café, o preço dele vai descer, né? Porque o número de compradores é um número X ali, então se tem muito café para comprar, vai entrar nas competitividades que a gente conhece do sistema capitalista. Então, o preço do café no mercado internacional vai cair muito e então a gente vai também ter o grande problema da economia cafeira em 1929, que coincidiu justamente com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, então que causou uma crise econômica mundial. Então, não tinha mais para quem vender, gente. O pessoal estava quebrado, né? Porque a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Então, o mundo inteiro aí ficou com um déficit financeiro enorme. E, então, para não vender barato e por falta de compradores também, muitas milhões de sacas de café foram queimadas e as fazendas foram vendidas a preços baixíssimos. Então, a economia cafeeira, que depende da exportação, com a quebra da Bolsa de Nova York, que teve impactos a nível mundial, nunca mais vai ser a mesma. Então, o café vai ser substituído aí por outras economias, né? Por outras formas de ganhar dinheiro. A gente vai finalizar aqui com essa questão de concentração de terras e conflitos fundiários, né? Que eu acho que a gente já conversou bastante sobre a concentração fundiária. Eu vou pedir que vocês leiam esse tópico, porque a gente já extrapolou um pouquinho o tempo de aula, mas do início a gente sabe que essa estrutura fundiária, a gente tem programas de reforma agrária aí nos governos ao longo dos anos, né, em alguns governos, que vão fazer essa política de redistribuição de terras, porque com a transformação das terras em mercadoria lá em 1850, então a gente vai transformar a terra em mercadoria e as porções não ocupadas de terra foram declaradas bem público. Então a gente vai ver que essas só vão poder ser adquiridas por intermédio de compra. Então os preços muito grandes com os preços da terra muito grandes, a gente só vai ter aí as pessoas com as melhores porções de terra e as maiores porções de terra também nas mãos de quem tem dinheiro. Então, a ausência tem uma coisa muito importante que é a grilagem, né? Que estão querendo legalizar de novo a grilagem no Brasil. E o que é a grilagem? É um termo que vai se originar de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir posse de determinada área de terra. Os papéis eram colocados numa caixa com grilo e depois de um tempo eles ficavam com aparência de bem velho, porque o grilo vai estar lá para passar as caixinhas ali. Então eles pareciam que que eram realmente antigos, de acordo com a data que eles tinha sido colocada ali no documento, né? Então, foi muito comum no final do século XIX para forjar documentos para que as pessoas fungissem um direito ancestral, um direito de gerações, né? De herança das terras. Então, somente em 1894-98 é que foi instituída uma legislação para legalizar a titulação de terras no Brasil. Então, esse processo de grilagem era muito comum. Acontece até hoje, né, gente? Não, claro que talvez não seja com grilos aí, mas você forjar documentos para
defender seu direito a uma porção de terras aí que não é sua, de repente, comum, infelizmente. E, enfim, sobre concentração de terra, eu espero que vocês se busquem também, porque é um assunto muito atual. Pesquisem sobre o MST, que é o Movimento Sem Terra. Sigam eles nas redes sociais, vejam como está esse movimento, a forma como eles se reinventaram ao longo dos anos, né? E resistiram aí na luta. Então, até a próxima aula, gente, e